Pronto, estou gravando. Tá apareceu, Então, recording, tá gravando aqui. Ótimo. Então, eu vou... a história é a seguinte, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria no Valor Invest e falou de curva de juros. Cada vez que a gente faz palestra com o gestor, fala um pouquinho de curva de juro, ela está abrindo, ela está fechando, e daí as meninas perguntam alguma coisa, e eu sempre falo que esses conceitos que vêm antes, é aí que mostra bastante a importância do professor. Tá? E daí eu queria pedir para você dar pegar esta caixinha específica. Tá bom. Tá? Então, Tá. isso daí elas se conhecem um pouco, porque Tá bom. enfim. E teve bom, só então... uma que comentou que o filho dela falou de você, e ele falou para mim, né? O Ricardo, gente, ele é super querido lá no INSPER, diz que a aula dele, essa aula específica, como é que chama? Finanças Mercados 365? 360. Mercados 360 tem filas de espera. É verdade, isso eu até falei quando o meu colega Fernando Haddad passou a ser professor lá na escola, também com uma eletiva, né? Como temos pontos de vista, temos uma convergência que somos são paulinos, mas temos divergências do ponto de vista fiscal, para ficar só nisso, né? Eu disse que na eleição eu ganhava, porque além de ter mais eleitor do que ele, eu tinha fila de espera, né? Mas enfim, não, mas obrigado aí. O tema é muito interessante e nos permite tentar desmistificar um pouco, né? Até o momento, embora seja ruim por conta da Covid, todo mundo fica vendo a tal da curva da Covid, né? Então, todo dia você olha lá nos telejornais, a curva tá... E aí parece que a curva da Covid é a curva do juro, né? A curva está ainda crescendo, ela já vai diminuir. Então, existe um conceito em finanças, em economia, as duas coisas estudam a tal curva de juros, né? Economia estuda a curva de juros de uma maneira mais matemática, vamos dizendo. Eles tentam criar modelos matemáticos para projetar essa curva de juros. Eu já vou falar um pouco mais. E a turma de finanças pega todo esse conceito da economia e tenta ganhar dinheiro com a curva de juros. Então, são visões que andam conjuntamente e se complementam. Então, imagina que você está olhando um gráfico onde tem um gráfico cartesiano, onde tem eixo X, eixo Y, e aí você tem o prazo da data zero até a data que você quiser e uma taxa de juros. Isso vai dar uma curva, você vai colocando ponto, né? E você faz um gráfico. Então, assim, é uma coisa simples quando a gente pensa num gráfico. Quais são as variáveis? É o tempo e a taxa de juro. O que é mais importante a gente dizer? Qual taxa de juro? Né? Então, no Brasil, nós temos uma que a gente denomina de taxa básica, né? E o pessoal chama de curva do Banco Central, taxa básica, que na falta de um nome melhor se chama taxa Selic. Aí vamos também desmistificar a primeira coisa. O termo Selic se refere a um sistema onde os títulos públicos ficam registrados. Então, quando eu compro um título público, seja no Tesouro Direto, na plataforma do Tesouro Direto, ou se eu tenho lá uma carteira de private banking e o meu banco me comprou um título no mercado, um título público, ele fica registrado nesse sistema. Então, a sigla significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É como se fosse um cartório ou um guarda-valor. Né? Você tem um bem, você deixa ele lá guardado. Fica registrado para evitar fraudes. E como os títulos públicos ficam registrados nesse sistema, o mercado, quase 40 anos atrás, batizou a taxa de juros relacionada ao dia a dia, ao que a gente chama de overnight, de taxa Selic. E ficou. O apelido virou nome, sabe? Então, se alguém perguntar o que significa taxa Selic, significa a taxa de juros negociada todo dia
no mercado financeiro. De um lado, investidores têm dinheiro, do outro lado, investidores têm títulos públicos. Eles trocam dinheiro por título e essa troca se dá diante de uma taxa. Só que a taxa Selic é uma taxa de curto prazo. Você tem um calendário, o Banco Central divulga com antecedência. Então, nós sabemos que da data tal a data tal, a taxa Selic fixada é 2,25. É muito interessante, se vocês depois puderem verificar, que tem a taxa Selic fixada pelo Banco Central e tem a taxa Selic negociada pelo mercado, que é um pouquinho diferente. Né? Tanto é que quando as pessoas me falam, puxa, eu apliquei meu dinheiro indexado à taxa Selic e estou vendo que não estou ganhando aquela taxa que o Banco Central divulgou. Falei, porque, na verdade, você está ganhando a Selic de mercado, que a gente vai falar isso lá no curso, que é a chamada Selic dia útil, né? Negociada todo dia. Ou Selic over, se você quiser. Over significa dia útil, tá? Então, a curva de juros, ela é uma relação temporal entre prazo e taxa de juros. Quando a gente vai, por exemplo, olhar o preço de uma mercadoria, como é que a gente faz? Como é que vocês fazem para ver um preço de uma mercadoria que vocês vão comprar? Qualquer. Ou qualquer bem. O que vocês fazem? Peraí que... Bom, tá todo mundo em mute, mas é só se... é só abrir o microfone e falar. Podem falar, por favor. Exatamente. Queria escutar vocês. Vocês querem comprar alguma coisa? A gente pesquisa, entra no site, pesquisa o produto, vê onde tem, qual o melhor preço. Perfeito. Só que quando você faz isso, Regina, você está olhando provavelmente o preço daquele produto, daquela mercadoria para a data de hoje, né? Você quer comprar alguma coisa hoje. Agora eu vou mudar a pergunta. Já dá nota de participação para a Regina, viu, Maria Helena? Para as outras você baixa, para ela você sobe. Que eu dou nota toda a aula pela participação ou pela não participação, né? Se você fosse, por exemplo, fazer um projeto, você vai fazer um projeto e você quer construir para alugar. Você quer falar, vou construir umas casas aí, botar no Airbnb. Eu tenho meu dinheiro, mas não quero usar ele totalmente. Eu quero tomar um empréstimo, por exemplo, que você fez lá o projeto, e fala, eu vou pôr metade do meu dinheiro, metade eu vou tomar emprestado. Como é que você faz para saber a taxa do empréstimo? Você vai ligar para alguém, não vai? Sim, pode ver nas instituições financeiras as taxas para ver qual é a melhor. Isso, que geralmente a melhor para quem toma é a mais baixa, né? A melhor para quem empresta é a mais alta, né? Então já começa a ver que tem uma diferença de taxa de juros. Esse melhor depende na visão de quem. Então talvez a primeira reação sua fosse ligar para o seu banco para falar, olha, eu tenho um projeto assim, eu vou precisar de dinheiro, sei lá, por 4 anos. Quanto eu tenho de linha de crédito, qual é a taxa e talvez qual é a prestação, porque a gente sempre quer saber a prestação, né? Então, o que acontece? O banco vai te dar uma taxa. Provavelmente, você vai pegar e fazer aquilo que você me falou. Você vai entrar no site, vai olhar em fintechs, vai olhar no Banco Central, você vai comparar, porque se de fato você tiver querendo levar o seu projeto à frente, isso implica você captar essa linha de crédito, você vai tentar tomar na taxa de juros mais baixa, não é isso? Muito bem. E o banco se baseou em algum lugar para te dar essa taxa. Então, aonde é que o banco se baseou? Na curva de juros. Então, a curva de juros é uma relação temporal da taxa de juros ao longo do tempo. E essa curva de juros, ela é negociada lá na Bolsa, na B3. Por quê? Porque eu preciso ter uma ideia de qual é a taxa de juros de hoje para 1 ano, de hoje para 2 anos, de hoje para 3 anos. Então, há muito tempo, isso vem desde os anos 70, começou nos Estados Unidos,
para diminuir a simetria de informação, os agentes econômicos, incluindo pessoas físicas também, ficam negociando na Bolsa qual é a taxa de juros entre hoje e 3 meses, entre hoje e 6 meses, entre hoje e 9 meses, entre hoje e 12 meses. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente entra uma outra hora aí no site da Bolsa e mostra a relação dos prazos e das taxas. E essas taxas de juros são impactadas por informações que saem na mídia, informações positivas ou negativas. Então, por exemplo, a inflação está mais baixa do que os economistas esperavam. O que vai acontecer com a curva de juros? Vai diminuir, porque se a inflação é menor, os juros podem ser menores. Então, aquilo que a Marilena falou acontece, a curva fechou. O que significa a curva fechou? Que a taxa de juro está menor. Assim. Por isso, ela vai caindo, ela vai caindo. Por outro lado, se sai uma notícia ruim, qualquer, política, macroeconômica, internacional, a taxa de juro abre. Então, se eu fosse olhar essa curva que tem eixo X e Y, ela ficaria elevada. E isso é o tempo todo, né? O interessante é que isso se altera o tempo todo, alguns dias com menos intensidade, tem alguns dias que o mercado usa até um termo assim, tá parecendo água de poço, né? Água de poço porque o poço está sempre parado, né? Quando você olha para um poço, você vê o nível da água, mas ela não se mexe. Se você já estiver ao lado de um lago maior, se ventar, vai fazer uma ondinha, né? Então, quando não tem volatilidade, a gente diz, não tem onda, tá tudo tranquilo. Aí vem uma notícia boa ou uma notícia ruim. Aí a curva de juros abre ou fecha. Esse movimento de abrir ou fechar significa, se o futuro bom dia. Se o futuro é mais incerto, os juros serão maiores. Se o futuro é mais previsível, os juros serão menores. E aí alguém pode me falar, mas como é que eu vou saber se o empréstimo que eu tomei de fato foi caro ou barato? Eu vou dizer, só quando você terminar de pagar, porque quando você contrata hoje, você estabelece uma taxa fixa por um tempo, baseado nessa curva de juros que é negociada lá na Bolsa, e que ela pode se alterar. Vocês se lembram quanto era a taxa de juros ainda no final do governo do presidente Temer? Alguém se lembra? Quanto era a taxa básica? Pode ajudar, Maria Helena. 6? A dica que eu vou dar é o seguinte, o ano passado a gente teve uma live com o Reinaldo Legrave, que logo depois da reunião do Copom, e ele fazia parte do comitê do Banco Central. Ele era diretor de política monetária. Eu chamei para ele conversar com a gente, e foi a primeira reunião que teve queda de taxa de juros no governo Bolsonaro. Então, foi depois de vários meses, foi um tempão. Da primeira vez. Então, foi quando começou a queda de taxa de juros. Se vocês voltarem lá para o governo anterior, e depois eu posso mandar o link aí de uma pagininha do Banco Central, que é fácil, vocês vão ver que lá no governo Temer, o juro chegou a 14%, aí veio recuando. Os mais otimistas, se você voltar 2 anos atrás, os mais otimistas acreditavam que o juro ia parar na faixa de 6%. Só que o juro caiu mais do que os mais otimistas. Então, essa curva de juros, ela, na verdade, reflete a opinião dos agentes econômicos ou dos investidores, se você quiser usar um termo mais simples, a cada dia entre quantos juros vão acumular entre hoje e uma data futura. E a taxa de juros, ela é influenciada por algumas variáveis, inflação, câmbio, mercado de trabalho, crescimento da economia. E aí você vai estabelecendo uma relação de causa e efeito, né?
É por isso que é interessante, quando sobra algum tempinho, a gente olhar todo dia, mas olhar de uma maneira tranquila, né? Não é olhar para ficar angustiado, né? Que nem o cara que tem ações na bolsa, não pode ficar olhando cada 5 minutos. Senão era melhor não ter ação nenhuma, né? É só para a gente entender por que as expectativas mudam. Isso é o mais legal. A gente sempre tem que buscar uma explicação, porque nada é muito óbvio. As coisas são simples, elas não são complexas. Mas a gente precisa entender o que faz a taxa de juro esperada, né, subir ou cair, ou como disse a Maria Helena, abrir ou fechar, né? E o mercado financeiro negocia essa expectativa de taxa todos os dias. E todas as operações que nós realizamos junto aos bancos, onde a gente investe nosso dinheiro com taxa pré-fixada, ou quando a gente toma um empréstimo, todas essas operações são influenciadas por essa curva de juros. Para vocês terem uma ideia, tirando o índice Bovespa, que todo mundo conhece, né? O contrato de juros negociado na B3, ele é um dos mais importantes contratos e, em volume, um dos mais negociados no mundo todo. Porque essa variável afeta a vida das pessoas. Imagina que você montou um negócio. Você montou um negócio, montou uma, sei lá, uma galeria de arte. E aí você quer fazer uma expansão dessa galeria, que você está vendendo bem seus quadros, você está com novos pintores, enfim, artistas. Aí você quer fazer uma expansão e você contrata um empréstimo por 2 anos. Só que, quando chegar daqui 2 anos, talvez você vá ter que expandir mais ainda o seu negócio. Então, você deveria tentar pensar qual seria a taxa de juros daqui 2 anos, para verificar se, eventualmente, não valeria a pena você antecipar essa sua expansão. Ou seja, se o crédito vai ficar mais caro no futuro, é melhor eu contratar o crédito agora. Se o crédito vai ficar mais barato no futuro, é melhor eu contratar o crédito no futuro. E o indicador que nos dá isso diariamente é a curva de juros da Bolsa. Pode notar que tem mais Ibope, né? Tem mais Ibope em termos de mídia, todo mundo na mídia, qualquer veículo de comunicação, fala muito da taxa do dólar, né? Dólar negociado a tanto, e fala da Bolsa, né? Ibovespa subindo 1.000 pontos, Ibovespa caindo 2.000 pontos. Tá correto, eu acho que as pessoas têm que ter essa informação, é ótimo que elas tenham, e que elas busquem uma explicação, né? Porque nem todo mundo compra dólar todo dia, muito menos investe em bolsa. Mas se a gente conseguir fazer a pergunta, mas por que o índice Bovespa está subindo, ou porque ele está caindo, ou porque a taxa de câmbio está subindo, ou porque a taxa de câmbio está caindo, eu acho que isso é super positivo. Mas também a mídia deveria divulgar qual é a curva de juros. Ou seja, mercado acredita em queda da taxa, mercado acredita em alta da taxa. Notem que já há uma evolução na informação quando os veículos, principalmente TV, em televisão que é nível nacional, né, que é Globo, Record, Band, SBT, cada um dentro da forma como quer comunicar com o seu telespectador, e sai a reunião do Copom, eles divulgam. Banco Central reduz a taxa, Banco Central eleva a taxa. Essa informação é importante porque todos nós somos impactados pela taxa de juros. Todos nós. Às vezes a gente não sabe, mas a gente é impactado. Porque toda a economia toma dinheiro emprestado. Então, se a taxa de juros cai, o dinheiro que as pessoas tomam é mais barato. Portanto, talvez elas repassem menos no preço o efeito do juro. Se o juro sobe, todo mundo vai pagar mais caro, porque todo mundo compra crédito, né? É uma ilusão a gente achar que as cadeias produtivas trabalham à vista, né? Única gente que compra à vista é quem tem dinheiro, pessoa física, mas a economia, as empresas, todas elas tomam dinheiro emprestado, elas nunca vão usar o caixa próprio. Desculpa, Maria Helena, você queria falar? Não, então, exatamente nesse ponto, assim, eu sempre tento trazer, toda a nossa conversa, eu sempre tento trazer para a carteira de investimentos, né? Tá bom. Então, assim, porque
lá em março, por que o meu fundo de renda fixa deu negativo? Não era para dar negativo se o meu fundo é de renda fixa. Ou então eu vou deixar em renda fixa a Selic hoje está 2,25, então eu não vou colocar nada em renda fixa porque a taxa Selic está 2,25. A gente tem que entender que a renda fixa ela também tem esta variável. O longo prazo, não é o longo prazo, o prazo faz diferença. Isto é muito importante. Então, por isso que eu sempre falo, a gente tem que entender conceito para daí entender o que o gestor fala. A gente tem um gestor que ele é um gestor de renda fixa, mas o que ele está fazendo? Ele está colocando papel longo, ele está colocando papel curto, não é só comprar papel e colocar na carteira. Então, a gente tem que entender muito por que às vezes é mais importante você ter uma NTN-B com um prazo mais curto do que com um prazo muito longo, ou porque lá atrás, quando a taxa de juros estava super alta, quem tinha título público longo se deu muito bem, porque a curva fechou. Então, a curva fechou, o seu papel se valorizou. Então, é isso que eu acho muito importante vocês aprenderem. A taxa de juros funciona. É que o problema é que a taxa, geralmente, todos nós pensamos muito no valor, né? No valor de um bem, né? Então, assim, vou comprar uma casa para especular, porque acho que o mercado imobiliário vai valorizar, as pessoas estão sem dinheiro, eu estou com dinheiro. Então, tinha uma casa lá que custava 2 milhões e eu vou lá ofertar 1,5 milhão. Aí eu fui lá e comprei. Tá bom. Aí eu tenho um ativo, e eu deixei de investir no mercado financeiro, comprei um ativo real. Qual é a minha expectativa? Que a casa vai voltar para os 2 milhões rapidamente. Aí voltou, o que você faz? Você vendeu. Quanto você ganhou? 500 mil reais. Vai pagar imposto direitinho e tal. Quando você compra um terreno, a mesma coisa. Então, toda vez que eu faço um investimento, compro uma ação, eu penso no preço da ação. Se eu compro o dólar, eu penso no preço do dólar. Quando eu penso na taxa de juros, eu preciso pensar um pouquinho diferente. Né? A taxa de juros é um pouquinho diferente, porque se eu aplicar 100 mil reais a uma taxa de 10%, e, como disse a Maria Helena, a curva de juros fechar para 8, eu vou ganhar de 8 para 10. E a maioria das pessoas faz confusão. Como é que eu aplico a 10, vendo a 8, ganho dinheiro? Sim, porque a taxa e o valor presente do seu investimento são inversamente proporcionais. Isso a gente vai mostrar em algum momento com um exemplo matemático, né? Então, é importante pensar na taxa de juros e imaginar que toda vez que ela oscila, impacta. O que a Maria Helena falou foi o seguinte: você tinha fundo de renda fixa. Lá em março, veio a pandemia. Muita gente me ligou e falou, pô, mas meu fundo está rendendo negativo. Eu falei, tá, mas como está rendendo negativo se ele é um fundo de renda fixa? Eu falei, tem duas razões. A primeira, os títulos que compõem a carteira do seu fundo, a taxa de mercado hoje está maior do que eles, porque a curva de juros abriu. Portanto, se o gestor tivesse que vender os títulos, ele teria que gerar uma perda. Como ele não quer gerar a perda, mas ele precisa cuidar para que todos os investidores sejam tratados da mesma maneira, ele faz uma provisão para perdas. Aí o juro volta a cair, reverte a provisão. Então, entender esse movimento entre taxa de juros e valor presente é muito importante, né? Porque é inversamente proporcional. É o único ativo um pouco diferente dos outros, tá? Os outros você pode fixar num preço e vai acompanhando. A ação sobe, está valorizando. A ação cai, está desvalorizando. Dólar igual. Porém, na taxa de juros, a gente tem que imaginar que quando a taxa de juros sobe, o valor do nosso investimento, dependendo do investimento, ele pode diminuir. Essa é uma dica importante. A gente tem que... alguém fez uma pergunta legal aqui. Pode dar nota para a Eliana aqui também, dá um 10 para ela e a Regina só até agora. Cadê? Deixa a pergunta de novo lá, por favor, foi muito rápido. Aqui para você não está conseguindo ver, eu leio para você. Não, ela estava aqui, mas sumiu.
Não, tá aqui, ó, que tá para todo mundo. Quais são? Ela fez 2 perguntas. Quais são as variáveis que compõem a curva de juros X e Y? Acredito que uma seja o tempo, outra é a taxa de juros. No seu tempo, seu exemplo, apliquei a 10% e a curva fechou a 5%. É usual falar de curva de juros mensal, anual? Essa é a pergunta dela, a segunda pergunta, entendeu? Entendi. Bom, é isso mesmo. Só aproveitar. A gente já estourou o seu tempo, então fica... Tá, vamos mais uns 5 minutos aí, vamos lá. Quero abusar de você. Não, vamos lá que a conversa tá boa aqui. Vamos lá. Sempre então, aí o que eu posso fazer? O que acontece? É isso mesmo, você comprou a 10, então eu imaginar o seguinte, você comprou a 10 e eu vou dar um número qualquer, você aplicou 1.000 a 10. E o prazo de 1 ano, só para facilitar, para a gente fazer uma continha mental. Então, meus 1.000 daqui a 1 ano iam valer 1.100. Tá certo? Como a taxa de juro caiu, e vamos supor que a taxa de juro média nesse período tenha sido 5, nesse mesmo período, se você tivesse aplicado, indexado a taxa de juros, você teria 1.050. Então, de fato, essa diferença é um ganho que você teve, né? Por quê? Porque agora precisa ver o que levou a taxa de juros a cair. Provavelmente economia desaquecida, desemprego alto, o governo precisa baixar um pouco a taxa de juros para aliviar o fiscal, mas está correto o que você falou. Se eu comprei a 10 e o mercado está 5, eu estou ganhando de 10 para 5. Se eu devo vender ou não, aí é uma outra discussão, que a gente pode discutir com maiores detalhes, porque na hora que eu vendo, e se o juro cair, eu preciso pensar no novo investimento, né? A não ser que eu acredite que a taxa não caia mais. Se a taxa não cai mais, realiza o resultado positivo, fica num ativo de menor risco e depois pensa o que vai fazer, né? Então, na curva de juros. Isso. É bem interessante isso, você acompanhar. Por isso que eu acho que eles deveriam também, todo dia, divulgar. Juros futuros caíram, juros futuros subiram, né? E aí tem uma relação, né? Então, por exemplo, normalmente, se a taxa de câmbio... Isso, perfeito. A Marta falou aqui, nota 10 para ela. É isso aí. Você imagina, Marta, quem comprou um título que está para vencer ainda, lá no governo passado, a 14%. Tem 2 reações. A primeira, ele está feliz, porque ele está ganhando muito, né? Ele comprou a 14, a Selic está 2. A segunda, ele está preocupado que não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Mas o futuro e aquilo que a gente chama de risco conjuntural, a gente não consegue gerenciar. Então, o importante é a gente ter o dinheiro guardado. Depois a gente vê o que vai fazer, né? Depois a Maria Helena consegue... pegar nota de participação para o curso, Ricardo. Não entendi. Ah, tem que ter. Não, mas é assim. Não, o que eu estou falando é que ela vai fazer o curso, então ela também vai carregar já a nota de participação. Ah, todo mundo que participou aqui você já startou com nota positiva. Porque, gente, um curso tem que ser feito de dúvidas. Para o professor, quando ele fala e não tem pergunta, algo está errado. Ou todo mundo está sabendo o que eu estou falando, e aí não sei por que nós estamos perdendo tempo. Não é isso? Porque tempo é dinheiro, não é isso? A Marina quer falar também, tá? Tá, pode falar. Ou eu, sei lá. Então, as dúvidas é que trazem o aprendizado. Eu não tenho até fazendo um trocadilho, não tenho a menor dúvida, que é dúvida que traz aprendizado, né? A gente vê, lê, vai... vê que não conseguiu explicar para o aluno, volta com outro exemplo e vai melhorando, né? Então, é importante. E essa variável taxa de juros no Brasil, ela é muito importante porque, se você fosse calcular qualquer indicador estatístico de risco, no Brasil, a gente diz que o juro desce de escada, mas sobe de elevador, e aquele elevador acelerado, sabe? Então, a minha geração foi muito impactada, da Maria Helena não, que ela é bem mais jovem que eu, mas a minha foi impactada pela inflação. Imagina, a gente teve uma inflação de 160.000% ao ano. Outro dia eu falei isso numa live, a pessoa falou, professor, acho que o senhor está equivocado. Eu falei, não.
Com licença, eu vou compartilhar material com vocês aqui. Eu não estou equivocado, não, porque eu vivenciei isso. Imagina, um juro de 160 mil por cento ao ano. Agora, para não ficar sem responder, normalmente, onde é que a gente, como é que a gente fala sobre taxa? O que eu gostaria é que vocês todas que estão me escutando, que são amigas da Maria Helena, independentemente ou não de fazer o curso, gostaria que fizessem, mas independentemente, comecem a pensar em taxa anual. Vamos esquecer taxa mês. Vamos pensar anual. A gente tem que pensar tudo ano, tudo ano. Ricardo, só responde a onde eu procuro para ver a projeção de juros. Então. Você Isso. consegue no jornal, né? Mas a Marina vai então, fazer bem. A gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar 2 links para você, Maria Helena. Pode ser? Te mando ainda ao longo do dia hoje. Eu vou mandar um link da BMF, da B3, que tem lá os juros futuros, e vou mandar um outro link que tem o histórico das taxas Selic. Então é legal, porque você consegue fazer 2 análises. Com os dados da Bolsa, qual o juro esperado entre hoje e datas futuras. E com o site do Banco Central, o que foi a taxa de juro no passado. Então, você consegue comparar e perceber como a gente caminhou para um padrão monetário mais decente, vamos dizer, né? Eu, particularmente, não acho que o juro pode até cair um pouquinho abaixo de 2,25, mas acho que agora o próprio Banco Central está um pouco mais cauteloso, e talvez vá subir. Aí é que é legal vocês olharem a informação lá da B3, que tem o juro esperado para 2021, 2022, e vocês vão perceber que ele está acima dos 2,25. Ou seja, 2,25 é hoje. De hoje para o futuro, a expectativa está mostrando que a curva está abrindo. A curva está abrindo, né? Mas eu mando. E também, se tiverem perguntas, Maria Helena, podem mandar. Eu sei que a Regina está apreensiva, não sei se isso é um bom sinal, ou ela sorriu, é um bom sinal. Outra coisa, viu, Maria Helena? Para ter nota de participação no curso, tem que abrir a imagem. Agora eu fiz assim com todos os meus alunos. Tem que abrir a imagem. Pelo menos para a gente tirar uma foto no início da aula e no final da aula. Quem sai na foto, agora estou vendo o pessoal abrindo aqui a imagem. Você nota que falou em nota, as pessoas abrem imagem. É impressionante, né? O ser humano, é por isso que o ser humano sabe adestrar cachorro, porque é a cenoura, né? É o biscoitinho. Falou em nota, se você falar, vou discutir um caso, vale nota, nossa, todo mundo vem afiado. Se você falar que não vale nota, professor, não deu tempo de ler, professor, está muito chato esse texto. Mas é assim, mas é importante, porque, pessoal, eu estou dando aula online desde março. Eu já tinha tido algumas experiências, mas em estúdio, né? Não desta forma. E fiz uns 20 webinars aí, 20 ou 25, já nem sei mais. É muito legal quando a gente vê as pessoas. Até para poder identificar se ela está com dúvida. Eu consigo dizer até que tipo de dúvida a pessoa está, porque são 21 anos olhando para as pessoas em sala de aula, né? E uma coisa bacana do Zoom ou das plataformas é que você vê a pessoa e vê o nome. Então, eu pude interagir com a Regina pelo nome dela, o que é muito legal. Cria uma proximidade. Isso é uma coisa que, para mim, faz diferença, porque nas nossas palestras, eu sempre conseguia ver a expressão das pessoas, e isso me ajudou muito para fazer essa interface que eu faço. Mas, enfim. Ricardo, 10h34 já. Então, olha... Tá bom. Eu vou te mandar os 2 links. Se eu não mandar, você cobra. É lógico que eu cobro, pode deixar. Então, super obrigada. Imagina. Se alguém tiver uma pergunta, manda para mim, eu encaminho para o Ricardo. Hoje, Ricardo, a gente vai... Aqui tem bastante gente que vai participar do nosso curso. Hoje a gente vai soltar também os dados do curso dos jovens. Bacana. Então, vai ser um pouquinho diferente das mulheres, né? Porque, lógico, jovem gosta mais de renda variável, mas o que é importante dessa conversa de hoje é mostrar que aprender sobre investimentos tem muito mais componentes do que a gente imagina. Quando a gente começou a conversar, o Ricardo
e a gente do Women Invest, a gente começou a falar sobre o conteúdo, e a gente vê muito em postagens, em ofertas de como ficar milionário, como investir em ações, como escolher ações, e não é nada que a gente vai oferecer, não. O que a gente quer oferecer sempre que no Women Invest é como cuidar bem do seu investimento, tá? Eu acho que os fundamentos que a Maria Helena está se propondo levar para vocês são fundamentos que vocês vão usar ao longo de toda a vida. Isso é importante, né? A ideia da gente falar um pouco de finanças e economia vem junto, né? Não tem como dissociar, é para que aquele conteúdo possa ser útil ao longo da sua jornada de vida, né? E não uma coisa momentânea, né? Porque a gente sabe que um indivíduo que se transforma no investidor e que está adequadamente preparado ou educado, ele tem uma jornada financeira muito melhor. Significa que ele não vai perder dinheiro nunca? Não, não significa. Mas significa que ele está consciente de tudo que ele está fazendo. E quando ele tiver dúvida, provavelmente ele vai voltar para uma estratégia mais conservadora, o que está correto, né? Na dúvida, se eu não estou enxergando direito o produto, eu sempre falo, né? Porque essa semana publicaram um artigo detonando um produto chamado COI, né? Que eu não gosto. Falo para elas que eu não gosto. Mas eu gosto. E eu não gosto quando as pessoas detonam os produtos dizendo que é um negócio complicado, complexo. Primeiro, para cada investidor tem um nível de complexidade diferente. Segundo, quando quebrou um banco em 1995, chamado Barings, por fraude, a Folha de São Paulo meteu o pau nos derivativos. E aí eu escrevi para a Folha que eu queria saber do jornalista que fez a matéria, porque eu sou leitor da Folha, às vezes penso diferente, mas sou leitor, e assinante, por que ele escreveu que os derivativos usavam matemática do século XXI se nós estávamos em 1995? Qual era o truque que ele teve? Ele viajou no tempo? Ele teve uma visão? E eu costumo dizer que quando você nota que tem, por exemplo, crianças que têm problemas que podem levar até a óbito por uso inadequado de remédio, você pode culpar o laboratório? Na minha visão, não. Quem é o culpado? O responsável pela criança. Então, quando a gente... Agora, concordo com a Maria Helena no seguinte ponto. O produto não é para todo mundo. Se alguém tenta forçar a venda de um produto que o investidor não está entendendo, isso está errado. Mas se ele está entendendo, e tem bons COIs, viu, Maria Helena? Não são todos são ruins, não. Tem bons COIs. Vou te falar o seguinte, eu não considero nem o COI um derivativo. Para mim, o COI ele não tem definição. Ele é um produto estruturado que ele pode ser feito de várias maneiras. Então, ele é um produto estruturado, como o próprio nome diz, certificado de operação estruturada. Ele é uma caixa. Tem COIs e COIs, por isso que eu não gosto de COI. Sim, não, é porque o investidor, para comprar um COI... Eu não gosto de COI para minhas mulheres. Por quê? Porque da maneira que ele tem, você nem consegue colocar numa plataforma para conseguir equiparar produtos. Porque cada COI... outro dia eu consegui uma definição boa. Tá? Eu estou falando do COI, eu não estou falando... Eu gosto de produto estruturado, eu não gosto de COI. É que nem ir na fábrica de salsicha. Eu não como a salsicha. Por quê? Porque eu fui lá e vi como é que faz. Não invisto em COI. Por quê? Porque eu estive lá em banco e eu vi como é que faz. COI para investidor final, tá? Ele não é o produto estruturado que tem aquele objetivo que é. O COI para investidor final é um produto que ele vai lá e dá um objetivo simples, que tem coisa melhor para fazer. E que tem um montão de custos. Pode ser. Ele tem um montão. Então, não é que eu não gosto de operação estruturada. Eu gosto do COI. Eu, por exemplo, não gosto de fundo de capital protegido, porque... Exatamente, mas tá aí, é isso aí. Mas isso não significa que não seja bom. O ponto é o seguinte, a gente precisa só investir naquilo que a gente entende o risco. Exatamente.
E gerente não dá não pode, para... Não, e não pode ir no embalo do vendedor, né? que nem entende o que é COI. Só que é fácil, Isso. os caras vão vender COI e falam assim, olha, eu vou te vender um produto de S&P que você tem o seu capital protegido e você vai ganhar 15% se ele subir e pronto. E cadê o material disso? O que te explica? Por isso que eu não gosto de COI. Entendi. Não, eu concordo com você, mas eu acho que a crítica tem que ser ensinando as pessoas a fazer a leitura do produto, né? Porque se a gente não fizer isso, uma hora elas vão comprar errado. Não adianta a gente falar, não gosto, porque uma hora elas vão comprar. Então é melhor a gente explicar. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela... Bom, vamos lá. Já foi. Agora a gente já bateu 40 minutos. Tá bom, então. Tá bom. Então eu preciso trabalhar aqui Obrigada. para pagar minhas contas. Obrigada, Tchau. gente. Muito Bom final de obrigada. semana para vocês. Obrigado. Anota. Obrigada, Muito viu? obrigada. Vou cobrar a nota. Obrigada a todos. Obrigada. Pode cobrar. Pode cobrar. Obrigado. Tchau. Bom dia Tchau. a todos. Tchau, obrigada. Lena, obrigada de novo também. Tchau, todo Tchau. mundo. Tchau. Obrigada. Ah, obrigada, Lena. Obrigada. Obrigada. É para levar na Carola. Você já está indo?